paz, meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre 4 fatos poderosos a respeito de testemunho, do poder do testemunho, né? Então, a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como nós falamos nos vídeos anteriores, a fé sempre vem, ela está sempre no presente, ela não está no passado, veio e nem virá, ela está sempre no presente, ou seja, Deus espera que nós nos relacionemos com Ele diariamente. É assim que Deus deseja. Afinal de contas, foi para isso que Jesus morreu, né? Não apenas para nos dar salvação. Salvação é só a porta de entrada. É para nos restaurar aquilo que nós perdemos no Éden, ou seja, um relacionamento diário. Todo final de tarde, Deus vinha se relacionar com Adão e Eva. Então, Deus espera isso de nós. Afinal de contas, João capítulo 17 vai dizer que a eternidade é conhecer Deus e Jesus Cristo. Então, a eternidade não diz respeito apenas a tempo, mas a conhecer Deus, Pai e Cristo, né? E hoje nós fazemos isso por meio do Espírito Santo, por meio do sangue de Jesus. Mas, seguindo o vídeo aqui, então 4 fatos poderosos a respeito de testemunho. O primeiro está lá em Atos capítulo 1, versículo 18, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o primeiro fato sobre o testemunho é que Jesus não envia missionários. Jesus envia testemunhas. É o que está escrito aqui em Romanos capítulo 8. Obviamente, nós temos uma missão, mas do que adianta ter uma missão se nós não somos testemunhas daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez na minha e na sua vida, daquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Então, o primeiro fato muito importante é esse. É que Deus não envia missionários. Não adianta a pessoa fazer curso de missiologia, não adianta a pessoa ir ao outro lado do mundo, para a África, seja lá para onde for. E é engraçado, né? Toda vez que a gente fala em missões, a gente cita a África, né? Mas em qualquer lugar do mundo. Não adianta você fazer nada disso, não adianta a gente fazer curso de evangelismo, nada disso, se nós não somos testemunhas oculares daquilo que Deus fez na nossa vida. Não adianta, meu irmão. Deus não envia missionários, Deus envia testemunhos. Meu pai tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: Deus não tem neto, Deus só tem filho. Ou seja, não adianta você ser filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, se você não é filho de Deus. Não adianta, você pode ser trineto de crente, se você não é filho de Deus, não adianta, você precisa ter as suas próprias experiências com Deus, meu irmão. Não adianta, você pode ouvir falar de Jesus a vida inteira. Se você não tiver suas experiências com Ele, fica vazio, a sua fala fica vazia. Inclusive, é isso que nos leva ao segundo fato sobre o testemunho. O segundo fato está lá em 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 4, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e delas damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que essa estava com o Pai, e nos foi manifestado. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Obviamente, ele está falando aqui de Jesus que ele viu ainda na terra, né? Ele viu, ele ouviu, ele andou com Jesus, e ok. Mas nós hoje, pelo poder do Espírito Santo, também andamos. E nós precisamos dar testemunho daquilo que nós vimos, ouvimos e apalpamos da parte de Deus. De uma coisa que é mais real. E não apenas de uma coisa que a gente ouviu falar. O título do segundo ponto que eu quero dar é esse aqui, ó. A palavra de quem é testemunha de Jesus é diferente. Pega comigo aqui, ó, a mesma mensagem, 2 pregadores diferentes. Aí você vai assistir um aqui e assiste outro aqui. Não é impressionante o tanto que o nosso coração queima quando aquele que está pregando tem vida no secreto? Não é impressionante? Porque ele realmente fala daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele apalpou, das experiências que ele tem com Deus. Parece que os 2 discípulos a caminho de Emaús, lembra? Jesus estava andando com eles e Jesus falando de tudo que deveria acontecer com ele desde os profetas e tal. E aí, no final de tudo, Jesus vai embora, né? E eles falam assim: nossa, seu coração também não queimava quando esse homem falava? Por quê? Porque Jesus tinha relacionamento com o Pai. Né? Não só por ser Jesus, né? o Deus verdadeiro, Deus encarnado, mas pelo fato de Jesus, tudo que ele falava era verdadeiro. Por quê? Porque ele era testemunha. Ele mesmo falava: olha, eu só falo aquilo que ouço meu pai falar. Eu só faço aquilo que vejo meu pai fazer. Ele era testemunha. Por ele ser testemunha, ele reproduzia aquilo. E é diferente, meu amigo.
Quando você ouve a pregação de alguém que tem vida no secreto, de quem tem vida de oração, de quem tem uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida de leitura bíblica, é diferente, cara. Às vezes é a mesma mensagem. É a mesma mensagem. Vamos supor, Santa Ceia. É a mesma mensagem. Pá, pá. Só que quando você ouve um, seu coração queima. Por quê? Porque ele carrega autoridade. Porque ele realmente fala do que ele não ouviu falar, não apenas ouviu falar, mas que ele viu mesmo, sabe? Então, a palavra de quem tem vida com Deus no secreto é completamente diferente. Então, esse é o segundo fato que eu aprendi sobre testemunho. Recapitulando, o primeiro é que Deus não envia missionários, Deus envia testemunhas. O segundo fato é que a palavra de quem é testemunha de Jesus é diferente. Ela queima em nosso coração. O terceiro fato que eu quero falar, poderoso a respeito de testemunho, está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que diz assim: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Vamos lá? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Gente, quando Jesus falou isso, me ensinou isso muitos anos atrás, eu fiquei assim, uau! Tipo assim, nós vencemos o maligno pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que nós damos. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque, não sei se já aconteceu isso com você. Você estava num dia mal, num dia ruim, passando por uma dificuldade, chega alguém e conta um testemunho. Né? Você está passando ali por um dia mal. E alguém chega e conta um testemunho para você que se encaixa exatamente, ainda que não seja a mesma situação, mas encaixa exatamente na mesma situação que você está passando, que você está vivendo. Você não sente um negócio assim, uau, tipo assim, Deus está falando comigo aqui. Você não sente um ânimo, um negócio assim, não. Tipo, não te dá esperança, você não sai daquele lugar de opressão, você não sai daquele lugar de tristeza, de depressão, digamos assim. Por quê? Porque a palavra do testemunho e o sangue do Cordeiro vence o maligno. E muitas vezes nós estamos opressos. Você sabe que Satanás é covarde, né? Satanás, eu gosto de falar que ele bate em 3 lugares. Ele bate onde a gente está ferido, ele bate onde a gente está fraco e ele bate onde a gente está forte. E aí forte a gente acha que nunca vai cair. Ele bate na gente, até que uma hora a gente acaba cedendo. Mas Deus teve guarda, ninguém vai ceder aqui não. Em nome de Jesus. Mas voltando aqui então você sabe que ele é covarde. Então às vezes você realmente está passando, por exemplo, assim, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas só para a gente entender. Às vezes a gente tem dor de cabeça, ok? Amém? Às vezes é normal ter dor de cabeça. E aí, um dia, de repente, vem a dor de cabeça sobre você, só que vem mais forte que o normal ou vem mais dias que o normal. E aí a gente fala assim, é normal de vez em quando eu tenho dor de cabeça. E a gente não pensa que, na verdade, peraí, é normal ter dor de cabeça, mas durante tantos dias seguidos, ou tão forte assim, será que não é Satanás? Aí o que a gente faz? Na certeza a gente já ora, né? Na dúvida também. Satanás é covarde, então às vezes ele vem disfarçado de uma situação justamente para te abater e você não conseguir discernir que é ele que está fazendo. Então eu gosto de falar que ele vem nas situações normais para pesadas. Então, volta comigo. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação, sei lá, vamos supor aqui, uma crise financeira, que pode acontecer, né? No mundo tereis aflições. Pode acontecer uma certa crise financeira, um desemprego, e tá tudo bem. Só que, quando a gente está nessa situação, parece que Satanás aproveita. E ele é covarde, e ele vai esmagando a gente vai vir com 1 milhão, né? Ou é só comigo? 1 milhão de pensamentos, e que você começa a ficar angustiado, você começa a ficar doido, véio. E Satanás nunca fala assim, eu, Satanás, falo contigo. Não. Normalmente ele sempre fala assim, ele sempre começa o pensamento com eu, né? Tipo assim, para enganar você, que esse pensamento é seu, né? Assim, eu sou lascado mesmo, eu não dou em nada mesmo, só que na verdade é ele falando, você não dá em nada, você tá lascado mesmo. Só que ele nunca começa o pensamento com você, ele começa sempre com eu para te enganar, de que é você que tá pensando, entendeu? Então ele é covarde. E aí vem alguém, então a situação, ok, normal, que todo mundo pode passar, mas ele vem e oprime. Entendeu? Ele pesa aquela situação além do normal. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu lembro de um pastor, foi meu pastor muitos anos atrás, ele falou que é normal cair copo e quebrar, né? É normal. E aí na casa dele começou a cair copo e quebrar. E aí beleza, caiu um copo, quebrou. Aí caiu 2 copos, quebrou. Aí na mesma semana, tipo assim, caiu 5 copos, quebraram. Aí na outra semana caiu um copo e quebrou. Ele falou, peraí, isso, 1 copo é normal, 2 copos é normal. 5, 10 copos, isso aqui não tá normal não. Ô Satanás, você que tá me trazendo prejuízo aqui, eu te repreendo pelo poder que é no nome de Jesus. E aí Satanás saiu fora. Ele discerniu ali que era o inimigo realmente que estava trazendo prejuízo para ele. Voltando aqui para o assunto, são situações normais que Satanás pesa. E aí alguém vem e conta um testemunho.
Cara, é impressionante como você sai animado daquele lugar. É ou não é? Gente, será que é só comigo? Fala a verdade. Você tá num culto, você vai ouvir um testemunho, você sai de lá voando. Você diz, não, eu quero, parece que eu asa atrás de você. Você fala, não, vambora. Eu quero esse negócio pra mim. Eu quero viver isso. É ou não é? A gente sai do testemunho empoderado, né? Digamos assim, animado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a gente vence o maligno pelo sangue do Cordeiro, ou seja, é ele que nos justifica, é ele que nos posiciona para sujeitar a Deus e resistir o diabo. Né? O sangue de Jesus, obviamente, sem ele não podemos fazer nada, sem o Espírito Santo e sem o sangue de Jesus não podemos fazer nada. Mas pela palavra do testemunho que nós damos, nós também vencemos o maligno. Um outro exemplo que nós podemos dar a respeito desse assunto é quando o dia mal vem. É interessante quando a gente. O Jeremias fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. No dia mal, uma das coisas que a gente tem que fazer é trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E o que é que nos dá esperança tantas vezes? A própria palavra de Deus, aquilo que Jesus já fez por nós nas nossas vidas. Então, vamos de novo aqui. Pegar esse exemplo aqui. Você está passando por uma crise financeira, você não sabe como é que vai ser o mês, só que você tem só 25 mil anos que você está servindo Jesus Cristo. Só 25 mil. E ele nunca deixou faltar nada. E ainda que seja nos 49 do segundo tempo, a provisão chega. É impressionante. Só que tem 25 mil anos que você vive isso. Aí, no 26º milésimo ano, você duvida. Aí, o que você faz? Pega a palavra do testemunho que você já viveu e fala de novo para você, fala de novo para Satanás ouvir. Por quê? Porque nós vencemos o maligno pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que nós damos. Nós vencemos o maligno, nós vencemos a mentira do maligno. Entendeu? Então, o poder do o testemunho é poderoso para vencer o maligno. Ele é poderoso para nós ministrarmos a vida de alguém. Gente, quantas vezes você dá o testemunho de um dia mal, da sua conversão, que seja, pessoas aceitam Jesus, pessoas são consoladas, pessoas são confortadas. Quantas vezes, gente? Então, o testemunho é poderoso. Então, vamos lá, recapitulando. Deus não envia missionários, Deus envia testemunhos. Segundo, o testemunho de quem tem vida com Deus é diferente. É diferente. Né? Terceiro, nós vencemos o maligno pelo poder do testemunho. Dá mais testemunho, ainda que seja para você mesmo. Tá bom? E quarto ponto que eu queria falar sobre o testemunho, está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, lá no finalzinho, fala assim, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu amo esse versículo e a maioria dos teólogos concordam que o testemunho que Jesus fez, daquilo que Jesus fez, profetiza do que ele vai fazer. Então, vou ler de novo o versículo. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o que Jesus fez, contar o que Jesus fez, profetiza do que ele pode e vai fazer. Presta bastante atenção aqui. Então, quando nós estamos, vamos supor, estamos numa célula. Amém? Estamos numa célula, e aí hoje é dia do irmão lá contar um testemunho. Chega um testemunho lá e o cara vai contar um testemunho. Ele libera o testemunho. Além daquele testemunho ser verdadeiro, ele queima no nosso coração. Ele vence o maligno, muitas vezes o maligno da incredulidade, o maligno da opressão, o maligno da mentira. Ele vence esse maligno, né, nas nossas vidas e até no ambiente ali. Mas ele também faz uma outra coisa. Ele anuncia aquilo que Jesus pode e muitas vezes vai fazer. Por quê? Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o testemunho de Jesus anuncia que ele pode e muitas vezes vai fazer de novo. Então, quando alguém vai dar um testemunho numa célula, nesse ambiente onde eu estou inserido, eu já calo minha boquinha, levanto minha orelha e fico esperto. Por quê? Porque esse testemunho pode ser o Espírito Santo, pode ser o próprio Deus já anunciando que ele vai fazer aquilo de novo. Que não apenas ele pode, como ele vai fazer. Então, eu costumo dizer assim, testemunho, quando não é pão, é semente. Ou seja, testemunho, quando eu estou ouvindo, pode ser para mim, pão, mas também pode ser semente. Então pode ser que não seja para mim, mas pode ser que daqui meia hora, daqui 2 semanas, eu vou encontrar com alguém, um amigo, alguém na rua, e eu vou lembrar desse testemunho e eu vou recontar esse testemunho, anunciando que Deus vai fazer aquilo na vida dela. A gente, é impressionante. Impressionante. Recentemente mesmo, a gente teve uma reunião aqui em casa de amigos, né? A gente juntou aqui, e um amigo nosso contou a respeito do dia 17. Ele falou a respeito do dia 17, que no dia 17 Jesus sempre fazia alguma coisa por ele. Durante alguns anos Deus repetiu essa data na vida dele e tal. E uma das pessoas que estava na mesa pegou aquele negócio, falou assim, dia 17. Sabe quando você pega no espírito? A minha esposa fala assim, mas como que você sabe que Deus falou com você? Como que você sabe que ele diz? Ela fala assim, eu sei porque eu sei. E eu acho engraçado, porque realmente, né, o Espírito testifica o nosso Espírito, né? A gente tem a certeza, a convicção lá no nosso coração, assim, que é de Deus para nós. Então, esse testemunho foi colocado aqui e uma das pessoas que estava na roda pegou. Falou, opa, esse dia 17 é para mim. E
Passaram acho que passou um mês mais ou menos, Deus repetiu a história no dia 17 na vida dessa pessoa que pegou aquele testemunho. Ou seja, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, quando você ouvir um testemunho, ele pode ser pão, ele pode ser para você e ele pode ser através de você. Pode ser que Jesus queira fazer aquilo através de você, contando para outra pessoa. Fique ligado. Fique ligado nos testemunhos, porque pode ser que nos próximos dias, nas próximas horas, quem sabe, que Deus vai anunciar, que vai fazer algo na sua vida, ou que vai fazer algo através de você. Amém? Então vamos recapitular tudo? Jesus não envia missionários, ele só envia testemunhas. 2. A palavra de quem é testemunha de Jesus, de quem tem vida com Deus, de quem apalpa, vê, pega, é diferente. Nosso coração queima, não tem jeito. 3. Nós vencemos o maligno dando testemunho. É surra que a gente dá nele. 4. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Testemunho significa fazer de novo. Testemunho significa que nós vamos viver aquilo de novo. Tá bom? Eu espero que você seja muito abençoado e que venham enxurrada de testemunhos, não só para você ouvir, mas que você dê. Que você seja uma pessoa que tenha sempre algo para falar de Deus. Né? É desesperador. Eu não sei como que as pessoas conseguem. É desesperador o cara se dizer cristão e não tem um testemunho. O último testemunho dele é de 1930. Aí você fala, meu amigo, a fé vem pelo ouvir. Não vem, não. Vambora, filho, tem mais pra gente viver. Não é não? Então, gere os seus testemunhos em comunhão com Jesus, irmão. Vai do secreto, viva novas experiências com Deus. Afinal de contas, o que Deus tem para nós é novidade de vida. Amém? Jesus te abençoe. Beijo, queijo.